Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Inscreva-se neste canal, aqui tem conteúdo, o Senhor está aqui, amém? Glória a Deus. E a palavra de hoje é um assunto que está em pauta em todo o Brasil e em todo o mundo e ainda mais no meio evangélico, né? E a palavra está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vamos repetir. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todas as nações da terra serão benditas. Então Deus, ele chamou Abraão para que ele saísse do meio da sua família, da sua parentela, e fosse obedecendo à voz de Deus para uma terra que Deus havia de mostrar. E essa terra de Abraão hoje é a descendência de Abraão, é a nação de Israel. O país chamado Israel é a descendência de Abraão. Então, sobre Israel tem uma bênção. Todas as nações que abençoarem Israel serão abençoadas, serão protegidas, remidas, guardadas pelo poder que há na palavra de Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Toda nação que apoiar Israel será apoiada por Deus, será guardada por Deus. E Deus, quando ele chamou Abraão, Abraão creu, Abraão obedeceu e foi. Então isso foi imputado com justiça. Então Abraão foi justificado pela sua fé, atendendo a um chamado de Deus. Então aquela bênção que estava sobre Abraão está sobre a nação de Israel hoje, sobre o país chamado Israel hoje. Então, queridos, o Brasil abra o olho, o presidente Bolsonaro abra o olho. Ele não tem que ir com aquela maioria, não, ele tem que governar a nação sobre a orientação de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Então, Israel, ele está protegido, está guardado por uma promessa feita há muitos anos atrás. Se Israel diz que Jerusalém é a capital de Israel, o Brasil tem por obrigação de reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel. Isso, queridos, é aceitar a bênção de Deus, é aceitar a mão do Todo-Poderoso sobre toda a nação do Brasil. O Brasil, através do nosso presidente, abra o olho. Israel, a capital de Israel é Jerusalém. Todos aqueles que te abençoarem Israel, serão abençoadas. Tem consequências? As consequências que virão serão consequências boas. Será a bênção da parte de Deus. Deus vai proteger. Se o Brasil tomar uma postura de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, aquele mundo árabe, aquele pessoal que soltam bomba, Deus vai proteger o Brasil desse pessoal. O importante é nós aceitarmos a bênção de Deus. Quem crer na palavra, querido, de Deus, quando você se propõe no seu coração, você é perseguido, açoitado, apedrejado, tem consequências. As pessoas não aceitam que você crê na palavra de Deus. Então nós crentes, nós brasileiros, temos que lutar em favor disso, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, porque a bênção de Deus está sobre a nação de Israel. Então como nós vamos atrair isso? Atrair essa bênção?
Todos que abençoarem Israel serão abençoados, querido. Não tem outra coisa. Então, se eu quero que a minha nação seja abençoada, eu tenho que abençoar Israel. Estar ao lado de Israel. Estando ao lado de Israel, eu serei protegido, guardado, remido pelo sangue do Cordeiro. E a promessa de Abraão lá atrás sobre a descendência de Israel, que é Israel hoje, vai vir sobre todos aqueles países que estiverem ao lado de Israel. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue, queridos, te abençoando, te protegendo, guardando e livrando você de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.